Canal Examinando as Escrituras. Aqui você encontra os melhores cortes do Evangelho da Salvação. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Olá, meus irmãos e irmãs, como está sendo o seu dia? Eu espero que esteja bem. Para não atrapalhar sua meditação de hoje, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa seu like. Então, vamos para o vídeo. A Bíblia Sagrada é o livro mais importante para os cristãos, pois é a palavra de Deus revelada aos homens. A palavra Bíblia vem do grego e significa livro. Antes de se tornar conhecida como Bíblia, era chamada de as Sagradas Escrituras, pois era considerada a revelação divina. A Bíblia é composta por duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento narra a história da aliança entre Deus e a humanidade, desde a criação até a vinda do Messias. O Novo Testamento narra a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e as primeiras comunidades cristãs. A Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores, inspirados pelo Espírito Santo ao longo de cerca de 1500 anos. Os autores eram profetas, sacerdotes, reis, pastores, soldados e outros tipos de pessoas comuns. Eles escreveram em diferentes línguas, hebraico, aramaico, grego e em diferentes épocas do século 13 a 1 depois de Cristo. A Bíblia foi preservada por meio da transcrição manual dos manuscritos originais, em diferentes línguas e épocas. Os manuscritos mais antigos datam do século II depois de Cristo e são chamados de Septuaginta, significa 70. Os manuscritos mais antigos em hebraico datam do século I depois de Cristo e são chamados de Masoretic Text, significa mais real. Os manuscritos mais antigos em grego datam do século III depois de Cristo e são chamados de Textus Receptus, significa receptado. A Bíblia foi traduzida para diversas línguas ao longo dos séculos. A primeira tradução completa foi feita pelo francês Jacques Benigne Bossuet em 1686. A primeira tradução para o português foi feita pelo francês Jean-Baptiste Ducasse em 1689. A primeira tradução para o espanhol foi feita pelo francês Jean-Baptiste Ducasse em 1691. A Bíblia é um livro único e incomparável, pois contém tudo o que precisamos saber para conhecermos a Deus e vivermos em comunhão com Ele. A Bíblia é um livro vivo e atual, pois continua sendo inspirada pelo Espírito Santo para nos ensinar a verdade e nos guiar na fé. A Bíblia é um livro universal e relevante, pois pode ser lido por pessoas de todas as culturas e épocas. A Bíblia é uma palavra de Deus que nos convida a ler, estudar, meditar, orar e aplicar seus ensinamentos à nossa vida diária. A Bíblia é uma palavra de Deus que nos desafia a buscar mais dele através da sua palavra. A Bíblia é um livro auto-interpretativo, ou seja, ela interpreta ela mesma onde o texto, depende do contexto e o contexto de todos os versículos, não podemos aplicar estudos bíblicos baseando-nos apenas em alguns versículos. A Bíblia não é um livro sobre tudo, mas sim sobre o plano da salvação, apesar de não ser um livro sobre tudo, aborda temas atuais, de sabedoria e direção, nos mostrando qual é a boa vontade de Deus. A Bíblia é um livro histórico, pois fala da história de muitos povos, profético, revela acontecimentos futuros da humanidade, simbólico, quando a ideia do texto é figurativa, poético, quando a expressão retrata a adoração e admiração. O que a palavra de Deus fala sobre o livro sagrado? Aqui estão alguns versículos sobre palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensino, repreensão, correção e instrução na justiça, segundo Timóteo 3:16 e 17. O verso diz que Deus é o autor da palavra e ele trouxe para nos direcionar, tendo nela o suficiente para uma vida plena e cheia de perseverança. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, luz que clareia o meu caminho. Salmos 119 e 105. A palavra nos esclarece sobre o pecado imperceptível e nos ajuda a compreendê-lo e combater tudo que nos destrói e nos afasta de Deus. Pois a palavra do Senhor é verdadeira, ele é fiel em tudo o que faz. Salmos 33:4. Tudo o que o Senhor falou está se cumprindo perfeitamente. A Bíblia tem, mais ou menos, 1800 profecias e segundo os teólogos, julga que 90% já se cumpriram. Deus seja louvado por isso, uma estatística dessa não dá para ser ignorada. Lembra, o pior cego é aquele que não quer ver. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Mateus 4:4. A Bíblia é a nossa sabedoria e alimento diário, nos apoiando nas experiências e nos ensinando nas adversidades. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Salmos 119:11.
Que possamos guardar a palavra do Senhor, crescendo a cada dia, estudando e meditando em seus ensinamentos, para nos batizar e fazer mais discípulos de todas as nações. Bom, esse foi nosso alimento espiritual de hoje. Minha oração é que Deus prepare o seu batismo e que você entre para nossa família. Se você é batizado, minha oração é que Deus te santifique mais ainda na verdade. Lembre de se inscrever, ativar o sininho e deixar o seu like. Até a próxima! Canal Examinando as Escrituras. Aqui você encontra os melhores cortes do Evangelho da Salvação. Não deixe de se inscrever em nosso canal.